eu sou a Fernanda. Eu vou apresentar o trabalho de tecnologias para o aproveitamento dos recursos eólicos. Eu escolhi os aerogeradores de eixo vertical. Existem basicamente dois tipos de aerogeradores: os de eixo vertical e os de eixo horizontal. Os de eixo vertical eu vou apresentar durante o trabalho, e os de eixo horizontal são os mais utilizados. Eles possuem a maior eficiência, que são em torno de 45%, às vezes até mais, dependendo do vento. Mas uma desvantagem deles é que eles precisam de locais afastados para serem instalados, porque eles são bem altos, eles têm muita altura para pegar os ventos mais de cima e fazem muito barulho, produzem muito ruído durante o funcionamento. Então, ele não é ideal para ser instalado em cidades, em fazendas, locais que têm mais população, que não têm tanto espaço nem tanta altura. Esse é o aerogerador do tipo da Rieus. Ele tem as pás semelhantes a asas de avião, porque ele é movimentado pela força de sustentação do vento. E essas pás são ligadas ao eixo central, em cima e embaixo. O funcionamento dele é assim: a força de sustentação do vento passa e arrasta as pás. Ele não sofre com a variação da direção do vento, independente de para onde o vento for, ele vai produzir energia, ele vai continuar funcionando. E se houver uma mudança brusca do vento, isso também não interfere, ele vai mudar o sentido de rotação dele e vai continuar funcionando. Ele tem uma eficiência maior do que o outro tipo que a gente vai ver agora, que é o de Savônios. Esse é o aerogerador do tipo Savônios. Ele possui pás curvas. Se forem duas pás, elas têm formato de S, e se forem três pás, elas são defasadas em 120 graus uma da outra. Ele funciona com a força de arrasto do vento e ele tem uma eficiência máxima de 20%. Ele é ideal para ventos de baixa velocidade, e ventos de alta velocidade já podem danificar o equipamento. Esse é o funcionamento do rotor. O vento passa por essas pás e a força de arrasto empurra. Então, ventos de velocidade baixa conseguem girar. E se também o vento mudar de direção, ele muda a direção de rotação sem sofrer danos e sem parar de produzir energia. Esse é o terceiro tipo de aerogerador de eixo vertical. É o aerogerador Savônios da Rieus. Ele é um híbrido entre as duas tecnologias anteriores. Ele possui o rotor central do tipo Savônios e o rotor externo do tipo da Rieus. Então, ele aproveita as vantagens dos dois tipos de rotores. Porque o rotor do tipo da Rieus, que é o externo, ele tem dificuldade para dar partida. Porque o vento, a baixa velocidade do vento gera um torque pequeno. Já o aerogerador do tipo Savônios, o que fica no centro, que tem essas pás côncavas, ele funciona com velocidades baixas. Então, o torque que ele produz ao funcionar o torque dele gera torque para o movimento do aerogerador externo, do tipo da Rieus. Então, eles se combinam e operam juntos para a produção de energia. Esse é o tipo que tem a maior eficiência, que chega a 40%, se aproximando da eficiência dos aerogeradores de eixo horizontal. As vantagens dos aerogeradores de eixo vertical é que eles funcionam com ventos de baixa velocidade,
Então, podem ser instalados em locais que não ventam tanto, que não tem aquela velocidade constante de vento. A direção do vento não importa. Então, mesmo que mude, o aerogerador continua operando. Eles são mais silenciosos do que os aerogeradores de eixo horizontal. Então, eles não produzem muito ruído, não tem poluição sonora. E eles têm facilidade de manutenção. Porque como eles são instalados mais baixo, é muito mais fácil você alcançar para fazer a manutenção, a troca de peças, essas coisas. As desvantagens é que eles são mais caros e possuem uma eficiência mais baixa que os aerogeradores de eixo horizontal. Eles podem ter eficiências superiores a 40%, 45% em ventos fortes e 30% em ventos fracos. O melhor que a gente tem do de eixo vertical, que é o Savonius Darrieus, desculpa. Ele pode chegar no máximo 40% de eficiência. Mas a vantagem é que ele pode ser instalado em qualquer lugar. As torres de sustentação são baixas, então diminui o aproveitamento das maiores velocidades de vento, que são as que estão mais altas, que são as utilizadas pelas de eixo horizontal. Só que a estatura da torre facilita a manutenção. Então, é uma desvantagem, mas também é uma vantagem desse tipo de aerogerador. Agora, uma desvantagem muito grande em relação ao de eixo horizontal é que a modelagem matemática é muito complexa. Então, dificulta fazer o desenho, dificulta fazer toda a simulação para poder desenvolver novas tecnologias. Por isso que ele não se desenvolve tão rápido quanto os aerogeradores de eixo horizontal. Para concluir o trabalho, os aerogeradores de eixo vertical, eles são indicados para utilização em cidades, em fazendas, locais em que não tem como instalar um aerogerador de eixo horizontal, seja pela disponibilidade de espaço ou seja pela disponibilidade de vento. Porque o aerogerador de eixo vertical, ele precisa de uma velocidade inicial de 3,5 metros por segundo para funcionar. Já os aerogeradores de eixo vertical, eles funcionam com ventos baixos. Então, ventos de 1,5 metro por segundo já funciona. E apesar deles serem mais caros e ter uma eficiência baixa, eles podem ser utilizados em residências ou em parques, em lugares que tenham pessoas, em lugares que antes eram impossíveis de se ter aerogeradores. Então, isso favorece a geração de energia, favorece a sustentabilidade. E é uma utilização bem vantajosa para geração residencial, casas com terrenos grandes, casas que possuem espaço, podem ter esse tipo de aerogerador. Então, é uma tecnologia que, sim, é usada, não é uma coisa... É uma coisa que vem de muitos anos, porque a tecnologia eólica, ela remete aos moinhos de vento, as rodas d'água que utilizavam, às vezes, o vento para dar início. Então, é uma tecnologia que vem se desenvolvendo há muitos anos. E é uma tecnologia muito vantajosa para se utilizar, porque é uma fonte inesgotável, uma fonte limpa e que precisamos utilizar mais. Essas foram as referências que eu utilizei. Muito obrigada pela atenção.